Você quer ser usado por Deus, vai onde ninguém quer ir. É lá onde estão os necessitados. É lá que Deus vai te usar. Nós temos ido, pregado, João 3,16, céu e inferno, caminho estreito e largo. Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, estreito o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. E espaçosa é a porta, e larga é a porta. E espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos há que a encontram. O caminho do pecado, o caminho da mentira, o caminho do roubo. Pense nisso, você que nos assiste. Então nós temos ido debaixo desta palavra, irmãos, pregando o Evangelho, não temos medido esforços, pregando o Evangelho de Jesus, e Jesus tem confirmado com sinais. Eu não sei como acontecem os vídeos, e não compete a nós sabermos, mas eu sei de algo, é no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, para o bem dos homens. Ano passado foram 220 reuniões, você já pensou? Só Deus, pastor. 220 reuniões. Esse ano, essa reunião é a reunião número 142 desse ano de 2023, porque Jesus falou, trabalhai enquanto é dia, porque vai chegar a noite, irmãos, que ninguém mais vai poder trabalhar. Quando teve a pandemia, nós ficamos 249 dias sem viajar e começamos a fazer as lives, eu e minha esposa, cabelo grande e tudo. Irmãos, quando começávamos a orar pela live, não é a nossa grande fé não, mas é o nome de Jesus. Quando começávamos a orar pela live, os mesmos sinais, temos vídeos gravados, irmãos, os mesmos sinais aconteciam pelo vídeo, receba, vira a câmera, isso, fala, Deus, sabe, não limite o poder de Deus. Talvez alguém que nos assiste está vendo, uma pessoa colocou embaixo do vídeo, isto é show, isto é circo. Bom, vamos lá, isto é circo? Se tem alguém nos ouvindo, o livro de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Isso soa como show, isso soa como entretenimento. Sabe, irmãos, os valores que estão sendo proclamados nesse lugar são valores eternos. Onde passarás a eternidade? Pense nisso. O apóstolo Paulo diz que se esperarmos de Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, que você, nessa manhã, possa ter um encontro pessoal com Jesus, que você possa receber Jesus no teu coração, que você possa fazer de Jesus o seu único, suficiente e eterno Salvador. Amém? Você está feliz com isso? Você está feliz com os sinais de Jesus? Porque Jesus está vivo, irmãos. Eu não tenho nada a ver com esses vídeos, não. É Jesus que está fazendo. Ele falou, vocês vão no meu nome, demônios serão expulsos, no meu nome vocês falarão novas línguas, no meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu posso garantir a você, irmãos, que aonde esta palavra é pregada, o Evangelho é real, o poder de Deus é real. Aonde o Evangelho é pregado, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. Porque quando Deus coloca algo no teu coração, irmãos, a unção não é para você ficar represada. Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto eu não vou à Nigéria, eu vou curtindo Nova Iguaçu, aleluia, eu vou curtindo Petrópolis. Você sabe que eu falo essa frase há muitos anos, pastor? Sabia disso? Enquanto eu não vou à Nigéria, eu cito algumas cidades, mas a primeira é Nova Iguaçu, porque eu pregava muito aqui. Há muitos lugares aqui, qualquer bairro que você imaginar. Enquanto eu não vou à Nigéria, eu vou curtindo Nova Iguaçu, Petrópolis, Volta Redonda. E eu estive numa igreja de um nigeriano, no centro de São Paulo, anos atrás, um amigo meu, e eu falei, você já foi no Rio? Ele falou, sim, eu preguei em Nova Iguaçu. Deu um nó na minha cabeça. Ele realmente esteve no Rio e pregou em Nova Iguaçu. Patrick Ogejofor, um pastor nigeriano. Aleluia! Há um mistério aí na Nigéria, amém, irmãos? Há grande mover do Espírito em Nigéria. Se você for lá, igrejas que são funciona como um hospital. E esse pastor falou, Davi, se você for em Nigéria, é mortos levantando. Ele falou, é igreja em toda esquina, ele falou. Aleluia! Marcos 6,54. Eu vou ser bem breve, irmãos, nós não vamos esticar o horário, fique tranquilo, mas eu quero deixar aqui uma reflexão para os irmãos.
Marcos 6,54, a versão NVI, eu trouxe o slide, mas se o irmão quiser, isso, já está. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Marcos enfatiza que levava enfermos em leitos e macas, e eu tenho falado isso desses dias, irmãos. Eram macas bem simples, apenas 2 hastes com uma lona que desempenhavam o papel de transportar o enfermo, daí a palavra enfermeiro, talvez tenham enfermeiros aqui, fisioterapeutas, né, médicos, são instrumentos de Deus, irmãos. A ciência médica, a anestesia, né, quantos avanços foram feitos, a medicina, diagnósticos nucleares, a medicina nuclear, imagens de alta resolução, mas chega uma hora que o recurso do homem se esgota. Os equipamentos falham, é onde entra a mão poderosa do Senhor Jesus. E eu tenho falado, Senhor, eu quero estar debaixo da tua mão, não quero estar debaixo da mão dos homens. Quantos querem estar debaixo da mão do Senhor? Amém? Atos 4:30, não precisa abrir, diz que fala sobre uma mão, enquanto estendes a mão para curar e para que se operem sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Filho Jesus. Ezequiel 1 fala sobre a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor. Frequentemente as Escrituras falam sobre a mão do Senhor, irmãos. Eu nunca vi em visão, eu creio em visões. Eu tenho falado, Senhor, abre os meus olhos para ver, Senhor, a tua glória. Mas enquanto Ele não abre os nossos olhos, irmãos, espirituais, nós vamos operando na fé. E a fé agrada a Deus. Então, eu nunca vi uma mão, mas eu sei que há uma mão poderosa do Senhor colocando, como nós vimos ali o ombro daquele irmão no lugar, lá em Duque de Caxias, há muitos anos atrás, creio que 13, 14 anos atrás, uma irmã tinha problema nos pés, quando ela caiu debaixo do poder de Deus, seus pés se moviam incontrolavelmente, irmãos, e ela levantou atônita, dizendo que a dor tinha saído, que ela viu uma mão, escute isso, ela viu uma mão furada colocando os ossos do pé no lugar. Aleluia. Aqui no Recreio dos Bandeirantes, em setembro, uma irmã estava sentada na cadeira nessa direção, o poder de Deus estava sobre ela, e a mão dela movia incontrolavelmente aqui nessa região, aqui, ó. E daqui a pouco ela foi impelida para o chão, foi esticada, o Senhor mediu o braço, alinhando. Não me pergunte como Ele faz isso, pergunte ao Espírito Santo. Eu só sei que ela testificou, nós voltamos lá agora esse mês, e ela falou que fez ressonância, e escute a expressão que ela usou, ela falou que ela tinha um nódulo na mama, que ela fazia um acompanhamento, ela falou que ela viu uma mão do céu que desceu, irmãos, e rasgou a mama dela, a expressão que ela usou, e arrancou aquele nódulo, e quando ela levantou, ela foi no banheiro, naquela mesma reunião, não tinha mais, amém? Ela foi no médico e ela falou, doutor, eu estou curada. E ela contou o que aconteceu, ele examinou e falou, olha, realmente não tem mais o nódulo. Vamos fazer uma ressonância. Fez a ressonância, não tem mais, apareceu, não tem na ressonância. Pediu uma segunda ressonância, olha só. Pediu uma segunda contraprova, talvez tenham profissionais aqui, eu não sei a expressão, mas pediu um outro exame, um segundo exame. Irmãos, o que Deus faz, Ele faz. Agindo Ele, quem vai impedir? Quem vai impedir nessa manhã a tua cura? Eu não vim prometer cura aqui, eu não sou curandeiro, irmãos. Mas eu vim falar da palavra de Deus. E há poder no nome de Jesus Cristo. Há cura divina no nome de Jesus Cristo. Jesus não mudou, irmãos. Talvez Deus vai usar uma criança aqui hoje. Talvez vai ser a mãozinha de uma criancinha que vai tocar e vai acontecer a cura. Lá em Viana do Castelo, Valença do Minho, no norte de Portugal, retornamos lá agora em março, e nos chegou o relato, o depoimento. Uma irmã estava com a nenenzinha na barriga 2 dias sem se mexer, e era um fruto de uma preocupação para ela, 2 dias que não mexia. E ela ia até a cidade de Viana do Castelo, que é uma cidade maior, talvez alguns irmãos aqui conheçam, para ver o que estava acontecendo. Mas ela foi na igreja antes, olha só.
E minha esposa orou pelas crianças. Minha esposa chamou as crianças, vamos orar. E quando a minha esposa orou por uma criança chamada Daniel, que é o filho dela, nós não sabíamos de nada, de 9 aninhos. Quando ele caiu debaixo do poder de Deus, irmãos, uma presença gloriosa. Na Bíblia diz que quando a glória de Deus veio, né, a nuvem da glória, a fumaça da glória de Deus, Shekinah glória, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. No livro de Atos, quando Pedro estava em jejum, e ele tem uma visão celestial, que ele vê um lençol que descia do céu com animais que ele considerava imundo, a Bíblia diz que sobrevindo-lhe uma perda de sentidos, está na Bíblia, e uma versão diz sobrevindo-lhe um êxtase, sobrevindo uma perda de sentidos. Sabe, às vezes o Senhor desliga o disjuntor para ministrar bênçãos e verdades à nossa vida. Quando na ilha de Patmos, João teve a visão de Jesus, a Bíblia diz que ele caiu prostrado como morto. Você pensa que é brincadeira? Quando na nuvem luminosa, lá no Monte da Transfiguração, veio uma nuvem luminosa, os discípulos que estavam ali com Jesus caíram também por terra. Então, eu estou falando isso, irmãos, porque as pessoas têm uma resistência. Cara, não sei não, está amarrado, cruz. Irmãos, se Deus quiser colar no teto, Ele pode. Quiser colar na parede, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Eu tenho sentado pessoas na cadeira, senhoras mais frágeis, irmã, senta aqui, fica tranquila. Quando eu dou as costas, irmãos, a pessoa vai sendo impelida para o chão. Eu falo, Deus, eu creio que muitas vezes o chão é a mesa do cirurgião Jesus. Aleluia. Quando Daniel caiu debaixo do poder de Deus, essa criança de 9 anos, lá em Valença do Minho, Rio Minho, Espanha, divisa com Espanha. Quando ele caiu debaixo do poder de Deus, a mãozinha dele, olha só, foi controlada pelo Espírito Santo e tocou na barriga da mãe. Quando a mãozinha dele tocou na barriga, a expressão que a mãe dele falou que o neném girou dentro da barriga e voltou a fazer os movimentos. Aleluia! Então Deus faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele pode usar um novo convertido aqui. Ele pode usar quem Ele quiser aqui nessa noite, irmãos. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Fique tranquilo, quem nos assiste. Olha, então, cumpriam o papel de transportar um enfermo. Daí a palavra enfermo, no latim, aquele que não está firme. Ele não está firme. Não há enfermos aqui, no sentido pleno. Se houvesse enfermos aqui, teriam que parar ambulâncias aqui, entrar com pessoas com camas e macas e pessoas com balões de oxigênio e tudo. Há ministérios que são assim lá fora. O Brasil não sabe o que é isso, irmãos. Mas Deus vai restaurar nesses dias, amém? Mas levavam os enfermos e suplicavam-lhe que pudessem tocar na borda do manto de Jesus. E quando as pessoas tocavam, dele emanava poder. Você vê que a mulher do fluxo de sangue, a primeira coisa que ela fez, se eu tocar, eu serei curada. Quando ela toca, das vestes dele emanou o poder. Então começou nele, esse é o modelo bíblico. Jesus, depois lá em Isaías 53, o irmão pode colocar o próximo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, as suas pisaduras, fomos sarados. Aleluia. Isaías profetizou, ele apontou, ele falou, irá vir um que vai curar enfermos, irá vir um que vai perdoar pecados. E ele estava falando de Jesus. Ele levou as dores e as enfermidades. Talvez você não tenha uma enfermidade, glória a Deus. Talvez alguém aqui tenha uma dor. Talvez pessoas aqui debaixo de diagnósticos. Talvez pessoas aqui com problemas no joelho, problemas, apenas uma amostragem, por aleatório. Talvez um exemplo, talvez problema nos pés, talvez um órgão disfuncional. Nós vamos clamar o nome de Jesus aqui, você e eu juntos. E a fé coletiva, irmãos, um ambiente de unidade. A Bíblia diz que perseveravam unânimes em uma oração em concordância.
Você que não vai vir aqui à frente, Deus tem te preservado. Glória a Deus, quando você estiver no teu lugar, mas que você fique em oração. Há irmãos nossos aqui que precisam da cura. Que você fique em oração. Senhor, toca no meu irmão. Cura o meu irmão, Senhor. Espera o teu milagre. Aleluia. Sabe, não fique testando o pregador. Eu não tenho nenhuma carta mágica aqui na manga, não, irmãos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Viemos proclamar a Cristo. Viemos proclamar Jesus. Quem cura é Jesus. Aleluia. Começou nele, Salmo 103, olha o que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi também profetizou, ele falou: irá vir um que irá perdoar pecados, irá curar os enfermos. Ele é o que perdoa todos os nossos pecados, e isso aponta para a salvação, e sara todas as nossas enfermidades. Quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. Aleluia. Então aí está a base. Começou em Jesus, foi profetizado. Não foi uma boa ideia que nós tivemos. Coloca agora um banner na internet, chama os enfermos. Sim, traga os enfermos. Chame os enfermos. Porque Ele é a nossa garantia, Ele nos respalda nesta hora. Nós somos embaixadores do reino dele. Você e eu fomos comissionados como embaixadores do reino dele. Ele deu autoridade. Olha o que diz lá em Mateus 10:1. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Próximo, por favor. Deu-lhes poder. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Veja, era ele sozinho, mas ele transferiu para os 12. Você não precisa ter medo do diabo, irmãos. A Bíblia diz que para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quantos são nascidos de Deus aqui? Sabe, irmãos, não ignoramos os ardis do inimigo, como diz o apóstolo Paulo. Ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele fala sobre os dardos inflamados do maligno. Mas maior é aquele que está em nós. E há pessoas que sofrem terrivelmente de espíritos imundos, irmãos. Quantas pessoas possuídas, oprimidas na mente, não é verdade? E você e eu, nós podemos, no nome de Jesus Cristo. Ele falou: no meu nome vocês vão curar os enfermos. Não se espante se você se deparar com situações em que pessoas vão pedir oração. Olha, ora pela enfermidade, ora pela minha vida. Sabe, irmãos, não coloque somente aqueles imagenzinhas, aqueles emojis, né, emóticos, aquela mãozinha orando, né? Ora pelo meu tio, aí enche lá daquelas imagens, orando. Não, pare o que você está fazendo. Grave um áudio, oração. Pai, abençoa o meu irmão, Senhor. Toca no meu irmão, Senhor, em nome de Jesus. Aí sim você vai colocar. Lucas 10:1, pulando dois slides. Lucas 10:1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Veja, era ele. Levavam enfermos, levavam inválidos, levavam uma vil pecadora, uma vez trouxeram, e ele falou: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Mas era ele sozinho andando em Jerusalém. Mas depois ele transfere para os 12, depois ele transfere para os 70, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, olha que maravilha, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Veja, era ele, depois 12, depois 70, e agora chega a nossa vez, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Chega a nossa vez, você e eu como igreja. Quantos são igreja do Senhor Jesus? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse poder, dunamis, há mestres aqui maravilhosos, conhecem, alguns irmãos sabem essa palavra, dunamis, daí vem a palavra dinamite, terminologia da palavra dinamite, a dínamos. Esse poder, ele emanou das vestes de Jesus, quando Jesus falou: de mim saiu poder, falou para aquela mulher do fluxo de sangue, de mim saiu dunamis.
Imagina que ele falasse assim: de mim saiu dunamis. E quando ele fala essa frase, é Jesus que está falando, mas recebereis poder, nós vamos receber poder. Para quê? Para sermos testemunhas. Então, vocês vão receber poder, dunamis, ou seja, o mesmo poder, o poder do Espírito Santo, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder que ressuscitou Lázaro. A Bíblia diz que o Espírito Santo vivificará os nossos corpos, pelo poder dele. Cada osso, irmãos, nosso vai ser restaurado, cada músculo, cada tendão. A nossa carne não aguenta, esse poder tem a capacidade de levantar uma pessoa que está enferma, não firme, numa cama, tem o poder de ressuscitar um morto 4 dias. Esse poder está aqui nessa noite, nessa hora, irmãos. Em todas as vezes que essas portas são abertas. Tudo que nós precisamos já está aqui, mas precisa ser ativada pela fé no nome de Jesus Cristo. E nós vamos clamar o nome dele. E não é a primeira vez que você vê a unção fluindo através de panos e tecidos e tudo. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, já os próximos slides, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, espíritos malignos saíam. Não era Jesus mais de forma corpórea, ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, o perfeito mediador, e enviou outro igual a ele, o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo não é uma fumacinha, uma pombinha assustada, ele é uma pessoa tal qual Jesus pisou aqui. E ele vai operar as obras de Jesus. E Jesus falou: ele me glorificará. Então, tudo que nós vermos aqui vai ser para glorificar a Jesus. Então, o apóstolo Paulo, lenços e aventais tocados por ele, há uma versão que diz, eram levados a pessoas enfermas, e as enfermidades fugiam, os espíritos malignos saíam. Aqueles panos eram como baterias, digamos assim, a unção era armazenada. Assim como a eletricidade na terra é transmitida através de fios, a unção também pode ser transmitida através da imposição de mãos. Aleluia, você está feliz com isso? Depois, em Atos 5, e aqui eu finalizo, 5,14. Não era Jesus mais de forma corpórea, mas era ele através do Espírito Santo, operando na igreja, você e eu, operando através do apóstolo Pedro. Versículo 14, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas. Lembra do modelo que começou em Jesus? Tudo começou em Jesus. Quando levavam enfermos em leitos e macas para que ao passar Jesus pudessem tocar na orla do manto dele. Já no ministério do Espírito Santo, que é o mesmo que nós estamos hoje, levavam também enfermos em leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Nova Iguaçu. Oh, glória a Deus. Irmãos, porque eu tenho falado de cidade, e Deus tem dado esse privilégio. Afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, mas eu posso colocar Nova Iguaçu pela fé. Levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, não era a sombra de Pedro, necessariamente, mas era o Espírito Santo que estava em Pedro, e está em mim, e está em você. O mesmo Espírito. Não há irmão gêmeo do Espírito Santo. O Espírito Santo que operou em Pedro não é mais forte que o Espírito Santo que operou. Só há um só Espírito. E esse mesmo Espírito está aqui nessa noite. O Espírito Santo. E nós vamos clamar o nome de Jesus, e o poder dele vai tocar em muitos aqui. Não depende de mim. Se dependesse, esvaziaríamos aqui o Hospital da Posse. Mas é Jesus que vai fazer. Amém? E ele vai operar curas aqui como um sinal de que esta palavra funciona. E este evangelho é real. O evangelho é real e eterno.
Aleluia.